meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero em Deus que estejam todos bem. E estamos na nossa quarentena e sempre aproveitando alguns minutos para, neste período que estamos em casa, poder refletir acerca da palavra de Deus. Na devocional de hoje, eu quero conversar com você sobre o tema Vida Relevante. E convido você a pensar comigo no texto muito conhecido, meu e seu. O texto que fica lá em Mateus, capítulo 5, os versos de 13 a 16. Porém, eu quero, neste tema, pensar com você em duas partes. E na primeira parte, na devocional de hoje, eu quero conversar com você focado no verso 13, onde Jesus Cristo ele faz uma comparação, ou ele faz uma afirmação, melhor dizendo, de que nós somos o sal da terra. E como sal da terra, nós precisamos olhar para esta comparação que Jesus Cristo trouxe para nós e observar que, ao dizer que nós somos o sal da terra, ele está nos chamando para fazer diferença. Porque esta é a característica que o sal tem. Ele faz diferença. Ele tempera uma comida, ele traz um sabor diferente. E o sal também, Jesus Cristo vai dizer na continuidade do versículo, que se ele perde uma das suas principais essências, que é a de temperar, que é a de fazer diferença na comida, se ele ficar insípido, Jesus Cristo vai dizer que ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado, jogado fora e pisado pelos homens. O sal, meus irmãos, ele também, além de fazer a diferença na questão de temperar, ele também tem uma propriedade muito interessante, que é a de conservação. Em Jerusalém, nos tempos de Jesus Cristo, não haviam os caminhões refrigerados que nós temos hoje, que trazem os produtos e que carregam os produtos que são perecíveis por longas distâncias. Mas para subir da praia até Jerusalém, os peixes que eram pescados no mar eram trazidos no lombo do jumento, e eles eram, como eu posso dizer, eles tinham muito sal jogado nele para que se conservasse esse peixe até que ele chegasse em Jerusalém com a qualidade para poder ser vendido. Com isso, Jesus Cristo ele ensina para mim e para você que nós seremos relevantes, nós teremos uma vida relevante ao nos comparar com o sal, no momento em que você e eu conseguirmos, na questão do temperar o ambiente em que você e eu estamos inseridos, na medida certa. O sal, se ele é colocado a menos ou a mais, ele perde a sua propriedade. A menos, ele deixa sem sabor, e a mais, ele estraga a comida, não é verdade? As nossas irmãs e irmãos que cozinham bastante sabem muito bem disso. E quando você e eu não temos esta percepção, não temos esta noção de que estamos um pouco demais na questão dos nossos relacionamentos, estamos interferindo um pouco demais, quando nós estamos falando demais, porque precisamos ter esta ciência. Como sal, nós temos que ser dosados na medida certa. Um cristão, para ser relevante, ele precisa ser atuante no meio em que ele está inserido, mas na medida certa. Você não pode incomodar. Você tem que apresentar a palavra de Deus de uma maneira agradável, de uma maneira tranquila. No mundo em que nós vivemos hoje, Jesus Cristo ele nos convoca para trabalharmos em união, para vivermos em união, melhor dizendo. Mas isso não significa que nós não poderemos, dentro de uma unidade, ter pensamentos diferentes.
a palavra de Deus vai dizer para que nós, no que estiver no nosso alcance, no que depender de vós, tende paz com todos. E uma das propriedades do sal é a de conservação. O que você tem feito para manter a conservação do ambiente em que você está presente em união? Qual tem sido as suas ações para não ser pesado demais? Quais têm sido as suas falas? É evidente que, diferente como nós somos, pensamos divergentes, mas não precisamos não ter o respeito pelo pensamento do próximo. Ser relevante como o sal é saber, na dosagem certa, discordar. Discordamos de ideias, não de pessoas. E, como cristãos, para que consigamos ser este sal que faz a diferença, que é relevante no seu propósito de existir, nós precisamos ter estas capacidades de ser dosado na medida certa e de conservar ao nosso redor as pessoas em união, respeitando as diferenças, respeitando o modo de ser de cada um e comunicando o Evangelho de uma maneira leve, tranquila, agradável, vivendo, sendo este Evangelho de maneira relevante, sendo este Evangelho, apresentando este Evangelho com a sua vida, de forma que as pessoas à sua volta, após te ouvirem, não briguem, não queiram estar em desunião, que a sua fala não gere desunião, mas sirva para agregar. E como sal, você possa fazer diferença, você possa ser relevante no ambiente em que você está. Porque o sal, ele conserva, o sal, ele tempera, ele traz diferença. Que você possa desenvolver uma vida relevante como o Senhor Jesus Cristo nos convoca aqui para ser ao afirmar: vós sois o sal da terra. Que estas palavras alcancem o seu coração e que você possa refletir se tem sido relevante, se tem temperado e se tem conservado o mundo à sua volta. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero você na nossa próxima devocional, na semana que vem, para continuarmos a refletir sobre os demais versículos que Jesus Cristo vai nos comparar com a luz. Então, te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.